Olá, seja bem-vindo ao canal VM. E hoje eu tava dando uma olhada nas creepypastas e acabei encontrando essa história aqui sobre o Siren Head. Eu sou um soldado de 24 anos e depois de que aconteceu comigo, eu tenho um medo incontrolável de sirenes. Todo sábado à noite, no acampamento, ouço gritos que só eu consigo ouvir. Às vezes acordo meus amigos só para ver a reação deles e talvez encontrar uma solução. Talvez dar uma olhada ou algo assim, mas eles nunca ouviram nada. Toda vez que eu ouço esses gritos, são de um homem, de uma mulher ou de uma criança. Mas há algo peculiar neles. Tem um som estático, bem perceptível. Toda vez que alguém grita, ou melhor, sempre um grito toca. Parece que vem de uma sirene e me acorda todas as noites. Aprendi a ignorá-la e pensei, provavelmente sou eu que estou imaginando coisas, já que também não gostava muito de sirenes quando criança. Ele me acorda todas as noites. Parece muito realista. Pensei que deveria perguntar ao diretor se nossas sirenes acidentalmente tocam aqueles sons estranhos à noite. Na manhã seguinte, conversei com ele sobre um assunto que ele disse que talvez tivesse sido um erro, mas mesmo que fosse, as sirenes ficavam desligadas à noite. Apesar dos alarmes estarem ligados, tentei convencê-lo a investigar mais a fundo, porque duvido que tenha sido apenas um erro. Ele pode ter razão, talvez estivesse apenas um pouco paranoico. Naquela noite, os sons não eram tão altos. Pareciam que vinham de algum lugar dentro da floresta. Eu não aguentava mais. Precisava dar uma olhada. Peguei uma lanterna, uma espingarda e saí do acampamento às escondidas, para ir até a floresta investigar. Sei que posso parecer um idiota por fazer isto, mas aqueles gritos estavam acabando com a minha sanidade. Continuei andando e andando. Nada foi encontrado, mas eu consegui ouvir os gritos ficando mais altos. Tenho certeza que eu estava me aproximando. Acabei em uma estrada de terra reta, e então vi algo que estava escuro demais para enxergar. Mas eu conseguia ver algo realmente estranho no escuro. Estava no meio da estrada, então apontei minha lanterna para ele. Um monstro, esguio, alto como uma árvore, com braços longos que chegavam aos dedos dos pés, e no lugar da cabeça, duas sirenes conectadas a um tubo. Parecia muito magro, como se fosse só ossos, mas dava para ver claramente um pouco de carne nele, e tinha fios metálicos atravessando seu corpo. Fiquei apavorado. Sem pensar duas vezes, imediatamente, peguei minha arma e atirei. Ele não morreu. As marcas de bala estavam claras e eu podia ver um pouco de sangue escorrendo. Mas em vez de demonstrar sinais de dor, ele começou a andar em minha direção. Sem pensar duas vezes, corri na direção oposta a que eu estava olhando. A sirene imitou meu grito e tocou novamente. Esse som estático sempre me dá uma sensação de enjoo. Mais de perto era mais assustador. Então começou a tocar outros sons estranhos vindo das suas sirenes, como avisos de tornados, anúncios, alertas, anunciantes gerais. Falavam coisas assustadoras como assassinatos, fugas e criminosos, e outras coisas estranhas. Eu conseguia correr muito rápido, mas mesmo andando, estava tão longe de mim. Não estava tão longe de mim. Digamos que eu estava longe o suficiente para ele não me pegar. Peguei minha arma novamente, parei e disparei. Uma sirene.
O som que estava tocando estava com defeito. Consegui correr mais rápido, mas ele começou a se aproximar bem rápido. Eu estava longe o suficiente, mas ainda conseguia vê-lo no escuro. Corri por cerca de meia hora, que mais me pareceu uma eternidade. Nossa, a distância não mudou nem um centímetro. Parecia que eu estava correndo em uma estrada infinita. Por sorte, vi um carro e pensei na hora. Se houvesse alguém, ele teria que sair de lá rápido. Precisava me afastar daquela coisa. Mas para minha decepção, o carro estava trancado. Um grande erro parar, porque o monstro estava um pouco mais perto e a estrada ficou muito lamacenta, que me atrasou muito. Saí da estrada e entrei na floresta. Ele não entrou. Eu conseguia vê-lo de frente para mim, mas ele parou de se mover. Vi meu acampamento a poucos metros dali e fiquei aliviado. Ainda mais, com medo de parar para relaxar, pedi aos guardas que me deixassem entrar, e como me conheciam, obviamente abriram a porta. Perguntaram-me por que eu estava lá fora tão tarde, como tinha saído. Pedi desculpa a eles, pedi a eles que guardassem segredo, mas depois expliquei a eles o que eu vi, como tinha ido embora. Provavelmente sentiriam pena de mim ao pensar que eu estava a ser paranoico. Por isso me disseram para descansar um pouco. Jurei-lhes que não tinha mentido sobre o que tinha visto. Mesmo assim, não acreditaram em mim. Dei de ombros e voltei para minha cama. Naquela noite, fiquei apavorado. Foi a experiência mais assustadora que eu já vivi. Por volta de 5 ou 6 da manhã, acordei com gritos e um leve cheiro de fumaça. Saí para ver o que tinha acontecido e estava tudo em chamas. Torres destruídas, eu podia ver pilha de cadáveres. E o que me chamou a atenção, porém, o que eu tinha visto algumas horas antes. Aquele monstro, alto, magro, com cabeça de sirene. Ele era responsável por tudo. Os soldados imploravam para que eu ajudasse, mas eu não poderia fazer nada, porque eles foram literalmente despedaçados. O monstro me viu e tentou me agarrar. Ele errou. O acampamento inteiro estava em chamas. Eu até me perguntei se eu estava no inferno. Corri e ele me perseguiu, mas nunca parei de correr. Corri por tanto tempo que cheguei ao fim de um penhasco. Quando surgiu uma luz, vi o monstro com mais clareza, e ele estava mais assustador que antes. Ele parou de andar. Eu podia ouvir uma voz suave e nítida saindo da sirene. Você gosta de altura, Mark? Como ele poderia saber meu nome? Isso deve ser um pesadelo sem fim. Mas não, era a realidade. Venha até mim. Implorei ao monstro que não me matasse. Chorei e pedi que me deixasse em paz. Para minha surpresa, ele foi embora, sem saber se se arrependeu da decisão ou só queria vingar. Mais tarde, quando eu observava, para minha surpresa, ele foi embora, sem saber se arrependeu da decisão ou se só queria se vingar mais tarde. Enquanto eu observava se virar e desaparecer na mata, senti um alívio por ter escapado daquela situação. Voltei para o acampamento só para ver todos aqueles cadáveres, o prédio destruído, mas precisava chamar alguém, ou não sairia daquele lugar. Como estou sempre com meu celular na mão, liguei para o 911 e pedi que fossem até meu endereço do acampamento. Quando chegaram, me pediram para explicar o que aconteceu e como sobrevivi. Descrevi tudo em detalhes, mas eles acharam que eu estava brincando e me mandaram agir com seriedade.
Respondi que sim, e eles finalmente levaram a sério, ou mais ou menos. Disseram que investigariam. Arrumei minhas coisas e me trouxeram de volta para minha cidade. Voltei para casa e fiquei feliz em ver minha esposa e meus filhos. Eles ficaram surpresos por eu ter chegado tão cedo, pois eu deveria chegar 5 meses depois. Expliquei a minha esposa o que tinha acontecido, mas ela simplesmente não acreditou. Disse que eu provavelmente precisaria descansar e tirar tudo aquilo da imaginação maluca. Tudo isso me deixa curioso. Será que estou vivendo um pesadelo? Será que eu estava mesmo paranoico? Seja lá o que for, acabou. Por enquanto. Afastei as cortinas, cobri a janela para tomar um pouco de ar fresco e olhei para fora. Como era bom estar em casa. Mas o que eu via longe me deixou chocado. Aquele monstro estava no topo de um prédio bem distante. Tentei ignorá-lo e fui dormir um pouco. Provavelmente eu preciso marcar uma sessão de terapia. Bom, esse foi o relato que eu acabei encontrando no Reddit. Espero que tenha gostado do vídeo. Para mais conteúdo assim, curta, se inscreva e compartilhe o canal. Muito obrigado.